Bom dia, então, pessoal. Vamos para a nossa aula número 15 já. Ainda está longe da 450, que o nosso amigo Josiel comentou lá no grupo. Quem sabe a gente chega lá daqui a uns 5 anos. Bom, e hoje a gente vai concluir o assunto de limites, falando do último limite fundamental que faltou falar, certo? Que é esse daqui. Limite do cosseno x menos 1 sobre x, quando x tende a zero. Esse limite, ele aparece na hora que a gente efetua o cálculo da derivada do seno ou do cosseno, não lembro agora. Provavelmente do cosseno. E ele é um limite fundamental por causa disso, certo? Então a gente vai mostrar que esse limite dá zero, certo? Então eu vou chamar ele de L, por enquanto. E vamos precisar de uma coisa aqui para conseguir calcular esse limite. Veja que ele é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, né? Porque se eu apenas substituísse, que eu não posso, o x por zero aqui, eu percebo que aqui em cima dá cosseno de 0 menos 1, só que cosseno de 0 é 1. Então, em cima fica 1 menos 1, que dá 0. E embaixo o x daria 0 também. Então, daria uma indeterminação desse tipo. Para fugir dessa indeterminação, nós usamos uma regra de trigonometria que eu não mencionei na aula, que é a transformação da soma em produto. Aí eu noto o seguinte, ó, como cosseno de 1, aliás, cosseno de 0 é igual a 1, eu posso reescrever lá em cima esse L como sendo o limite quando x tende a 0 de cosseno x menos cosseno 0. E isso vai ajudar. Por quê? Porque tem uma fórmula que diz que o cosseno de A menos o cosseno de B é igual a menos 2 vezes o seno de A mais B sobre 2 vezes o seno de A menos B sobre 2. Transformação da soma em produto. Então, se o A for x e o B for 0, esse limite fica... Bom dia. Esse limite fica assim, menos 2 seno de x mais 0 sobre 2 vezes o seno de x menos 0 sobre 2 dividido por x, ou seja, já posso colocar o sinal de menos aqui em evidência. Então fica seno de x sobre 2 vezes o seno de x sobre 2 sobre x. Aí eu percebo que se eu pegar um desses senos aqui, vai aparecer aquele outro limite fundamental do seno x sobre x. E o outro fica sobrando, né? E tem um 2 aqui que eu esqueci de escrever. Só que esse 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? O que significa que eu posso passar esse 2 dividindo o denominador. Então fica menos o limite do seno de x sobre 2 vezes, né? Eu tiro esse daqui para cá e arrumo o outro aqui, fica seno de x sobre 2 dividido por x sobre 2. Quando x tende a 0. Então, o primeiro limite, eu vou ter um produto onde os dois limites existem. Então, fica menos o limite do primeiro, que o menos já saiu lá, vezes o limite do segundo.
que é seno de x sobre 2 sobre x sobre 2. Aí aqui, como está igual em cima e embaixo, não preciso nem fazer cálculo, eu sei que é 1. Eu poderia até chamar isso aqui de um certo θ, aqui também, ó, aí ficaria limite do seno θ sobre θ quando θ tende a 0. E vai dar 1. Mas aqui o primeiro, quando x tende a 0, o seno de 0 sobre 2 é 0. Então esse aqui dá 0. Conclusão, o L é 0. Que é esse resultado que já estava lá em cima. Esse resultado aqui em cima. Então basicamente é isso. Só alguém ficou em dúvida de alguma passagem aí, quer perguntar? Não? Desculpa, bati sem querer aqui no microfone. Então vamos prosseguir. Agora, sabendo disso, a gente pode calcular outros limites. Um que é fácil e que a gente tem que ser capaz de reconhecer que é fácil, seria esse primeiro exemplo aqui. Limite quando x tende a 0 de cosseno x menos 1 sobre 3x. Por que é fácil? Porque eu só preciso tirar o 3 aqui em evidência. Vai ficar 1/3, limite do cosseno x menos 1 sobre x, quando x tende a 0. Aí esse limite aqui dá 0, fica 0 vezes 1/3 dá 0. Por isso que eu disse que era fácil. Ou então, se fosse assim, ó, limite de menos 5 cosseno x mais raiz de 25 sobre 8x. Esse também, não tem cálculo para fazer. Basta eu colocar o menos 5 sobre 8 em evidência. Ó, limite quando x tende a 0 de menos 5 cosseno x mais 5 sobre 8x. Aí eu boto menos 5 sobre 8 em evidência, o mesmo limite aparece lá. Aqui também vai dar 0. Então aqui dá 0. A gente poderia fazer também aqui mudanças de variável, né? Como a gente tinha feito. Se fosse, por exemplo, assim, limite do cosseno de 3x menos 1 aqui dividido por x, quando x tende a 0. Né? Aí aqui a gente já teria que fazer uma mudança de variável. Poderia pegar, por exemplo, u igual a 3x menos 1. Aí eu isolo o x, ficaria u mais 1 igual a 3x, ou x igual a 1/3 de u mais 1/3. Bom dia. E aí deu ruim, né? Não vai nem dar indeterminação, na verdade. Ó, nem vai precisar do limite fundamental, na verdade, ó. Por causa do seguinte. Bom dia. Quando x tende a 0, dessa expressão aqui eu deduzo que o u tende a menos 1. Vai dar problema, sim. Uhum. Acho que esse limite aqui não seria bom fazer com essa mudança de variável. Acho que não ia dar certo, não. Tem uma outra ideia que pode resolver. A gente pode abrir o cosseno de 3x menos 1 usando a fórmula do cosseno A, cosseno B. Então fica cosseno 3x, cosseno 1, menos seno A, seno B. Seno de 3x, seno de 1.
sobre x quando x tende a zero. Por isso que não é bom inventar as coisas na hora, né? Eu queria usar isso aqui como exemplo de mudança de variável nesse limite aqui, mas eu acho que esse limite não vai nem existir. Porque quando x tender a zero, vamos botar à direita para ele não ficar meio sem graça. Então agora o L fica limite quando x tende a zero de cosseno de 3x sobre x vezes cosseno 1 quando x tende a zero menos seno de 1 vezes o limite do seno de 3x sobre x quando x tende a zero. Pela direita. Então, o primeiro fica cosseno de 1 vezes limite de 3 cosseno de 3x. Só repetir aqui para ficar melhor de ver. Menos o seno de 1 vezes o limite do seno de 3x sobre x. Isso aqui a gente já sabe fazer. Esses aqui a gente já sabe fazer, ó. Que esse cosseno de 3x aqui, quando x tende a zero, vai dar 1. Só que aqui embaixo vai ser a 1 sobre x. Então vai dar mais infinito. Bom dia. E esse outro aqui, eu não sei quanto vai dar, mas vai dar constante. Então isso vai ficar mais infinito, mais uma constante. Onde o sinal é mais? É verdade. Obrigado. Diferentes aí dos ângulos, cosseno. Eu usei errado a fórmula aqui. Quando é cosseno A menos B, é um mais aqui. Eu tinha esquecido. O contrário, né? Obrigado. Cosseno Beleza. inverte. Valeu. Aqui também. Aí vai ficar mais infinito, mais uma constante, dá mais infinito. É bacana fazer também esse exemplo para mostrar que nem sempre dá aquilo que parece que é, né? Enfim. Então, se ninguém tiver mais uma dúvida em relação a esse limite, mas se tiver, fica à vontade, eu passaria agora para uma outra parte. Não? Ok, então vamos falar agora sobre um tema interessantíssimo, que está diretamente relacionado com o conceito de limite, que é o conceito de continuidade. Professor, Certo? Oi. só uma dúvida quanto ao que o senhor falou das últimas aulas, que eu estava pensando a respeito disso. É daquelas regras lá que a gente opera com os infinitos, né? O senhor ensinou algumas Certo. propriedades e tal. Eu estava pensando se era possível resolver aquelas questões, aqueles limites, sem ter que usar essas regras aí. É possível fazer isso ou aquelas regras, tipo, são só um facilitador, assim, para quando a gente chegar naquele tipo de problema? Tipo, somar infinito, multiplicar infinito por algum número. Dá para resolver sem ter que pensar, sem ter que lembrar aquilo? Só simplificando, mudando a expressão? É possível? Você está falando daquelas 15 regras ou daquela lista que eu botei na lista de exercício lá, que está bem resumido? Ou dos dois Daquelas em geral? regras. Nos dois que usa aquelas regras lá. Mais infinito, mais ou menos infinito, mais ou menos infinito, tal igual. É um tal resultado. Eu quero saber se aquilo ali é uma regra, tipo, que vai só facilitar o raciocínio, ou se dá para resolver sem Ah, ter que entendi. chegar naquilo, entendeu? Tem como anular aqueles infinitos lá e chegar no resultado sem ter que passar por aquilo. Eu acho que a única maneira de não usar aquelas regras seria usar a definição de limite infinito.
Só que a questão é que elas servem justamente para não ter que fazer isso. Por isso que existe uma diferença entre cálculo e análise. Porque quando a gente está estudando cálculo, a gente só quer saber quanto vai dar. E para saber quanto vai dar, tem aquela regra. Agora, se tu quer saber por que aquela regra é verdadeira, aí isso é uma pergunta da outra disciplina, da análise. Que aí vai entrar aqueles épsilons e deltas e etc. Que Ah, vai ter uma entendi. versão específica, vai ter uma versão específica para os limites infinitos e para demonstrar esse tipo de regra. No finalzinho da outra aula sobre limite infinito, a Amanda fez uma pergunta e eu fiz uma demonstração dessa. Não sei se você já tinha saído. Mas é daquele jeito lá. Trabalhar com aquelas desigualdades e tal. Aquilo dá o porquê. Aí eu acho que seria meio, assim, trabalhoso demais tentar encontrar um jeito de demonstrar aqueles limites daquele tipo sem usar esse tipo de regra. Porque no fundo tu quebra isso em pedaços. Aí um pedaço dá infinito, outro também, e junta os pedaços com a regra. Infinito mais infinito é infinito. Eu acho que esse seria o caminho mais fácil, na verdade. Ah, entendi. Sim, não é o momento, né? Melhor deixar para Não, eu outra posso, hora. posso falar como curiosidade depois, se tu quiser. Ah, não, não pode seguir aí, foi falando de Tá bom, continuidade. Era só essa minha tá bom. dúvida mesmo, mas já deu para entender. Valeu. Tranquilo, então. Beleza. Obrigado pela pergunta. Bom, o conceito de continuidade, ele é absolutamente fundamental para a gente. E tem um jeito epsilon e delta de demonstrar ele, de definir ele, mas eu não vou fazer, porque tem um outro jeito mais, digamos assim, mais fácil de entender, que vai nos informar melhor o que é nesse momento, que é o seguinte, ó. Pega uma função f aqui, certo? Vamos supor, a partir daqui, que ela está definida num intervalo desse tipo, ó, A, B e R. Então, mas isso aqui não vai ser muito, não vai aparecer muito agora, só depois. A gente for estudar mais derivada e integral, vai precisar mais disso. Então, deixa isso aqui como plano de fundo. Ela está definida no intervalo, mas a gente esquece por enquanto. Então, essa função f, ela é contínua no ponto x0. X0 é um número real. Quando acontecer três coisas. Primeiro, a função pode ser calculada nesse número, ou seja, o f de x0 existe, ou como se diz também, é a mesma coisa que dizer que o f de x0 está bem definido. Bem definido significa que não tem ambiguidade, ele está definido de forma única. Que se for uma função e se o x0 estiver no domínio da função, é o natural de acontecer. Então eu tenho que ver primeiro se eu posso calcular a função nesse ponto. Se eu posso, aí verificou a primeira exigência. Segunda exigência, o limite da função, quando x tende a esse ponto, existe. Existe e é finito.
Então, se der infinito, já sei que a função não é contínua nesse ponto, já é. E a terceira exigência é: essas duas coisas são iguais. Ou seja, uma vez verificado que tanto o f de x0 como o limite existem, agora eu tenho que ver se eles são iguais. Foi mal, fui espirrar. Então, essa é a terceira exigência. Primeira, a função pode ser calculada nesse ponto. Segunda, o limite da função nesse ponto existe e é finito. Terceira exigência, esses dois números são iguais, ou seja, o limite da função quando x tende a x0 é o próprio f de x0. O que que isso significa? O que que isso significa? Quando a gente estudou limite, a gente viu uma situação assim, né? Tem aqui o gráfico da função, aí tem aqui um x0, aí eu vou pegar um x que vai se aproximar do x0 dos dois lados, né? E aí a função se aproxima de um certo L. Aqui. Quando a gente estudou limite, né? Só que agora não vai ser só isso, porque lá no limite poderia ser, por exemplo, que a função desse isso aqui. Desse isso bem aqui, diferente do L, né? Então teria uma bolinha cheia aqui, uma bolinha vazia aqui. Mais ou menos assim, né? E aí, nesse caso aqui, ó, teria assim, o limite da função, quando x tende a x0 vai ser esse L, e o valor da função vai ser esse f de x0. E se essas coisas forem diferentes, significa que essa função f não é contínua em x0, né? Mas, por outro lado, se não tiver esse problema, ou seja, se à medida que eu me aproximo aqui do x0, quando eu vou calcular o limite, eu vejo que o limite é o próprio valor da função, é a mesma coisa que substituir, isso significa, olha que interessante, que eu posso desenhar o gráfico dessa função aqui perto e passar por todos os pontos dela sem tirar a caneta do papel, ó. Então a continuidade está relacionada a isso. Para funções definidas em intervalos, ela está relacionada a isso, a poder desenhar o gráfico da função sem tirar a caneta do papel. Nesse outro aqui, eu não posso. Aqui onde a função não é contínua. Porque eu teria que vir aqui com a caneta e aqui tem um buraco. Aí eu tenho que pular o buraco, desenhar aqui e depois voltar. Ou seja, eu tive que tirar a caneta do papel. Sim, a função de identidade é contínua, vamos ver daqui a pouquinho. Então, nesse exemplo do lado esquerdo aqui, desse lado aqui, para quem tem dislexia, esse aqui é o lado esquerdo. Tá? Isso não é piada, não. Realmente, isso acontece. Então, aqui nesse lado esquerdo, quando x tende a x0, eu vejo que o limite da função existe. Eu vejo que o f de x0 também existe, né? E eles são iguais, tá? Aliás, eu queria aproveitar para falar uma coisa. Todos nós vamos ser
um dia, professores, professoras, ou vamos trabalhar com comunicação, né? De alguma maneira. Quem está estudando ciência vai ou vai trabalhar numa empresa, ou vai... Qualquer que seja o ambiente, a gente tem que ter uma certa sensibilidade a problemas de aprendizagem, principalmente quem for ser docente. Então, existe uma coisa que vocês têm que dar uma pesquisada depois, que é importante. Vocês têm que vir aqui no YouTube e pesquisar sobre algumas condições de dificuldade de aprendizagem. Primeiro, dislexia. Tem vários vídeos aqui de essa professora, essa mulher aqui, Ana Maria Barbosa, Ana Beatriz Barbosa, ela é psiquiatra, e ela é psiquiatra, fala coisas importantes sobre dislexia. Tem... Olha, vai ter um negócio novo aqui. Legal. Dicas para trabalhar com crianças com dislexia. Dislexia são pessoas que confundem direita com esquerda, que tem geralmente a letra feia, uma dificuldade de localização espacial e tal. Isso é uma dificuldade de aprendizagem. Então, hoje eu queria deixar essa sugestão para vocês. Pesquisem sobre dislexia, tá? Quem tiver a intenção de ser docente, professor ou professora, assista algumas coisas aqui, de preferência com médicos e psicólogos, psicólogas, médicas, tá? Fica a dica aí. Quem for ser professor tem que se preocupar com isso. Que às vezes, antigamente, o professor ou professora chegava e falava: "Ih, esse menino tem a letra feia, não quer estudar." Será? Tipo de coisa que eu acho que a gente devia estudar em psicologia da educação, em vez de teoria de aprendizagem, que é uma coisa mais abstrata. Mas é apenas a minha opinião, não é uma crítica ao curso, não. Só uma dica. Bom, descontinuidades ainda não. Vamos ver um exemplo aqui primeiro. Um exemplo mais concreto, né? Menos abstrato. Vamos ver. Ó. Depois eu dou outras sugestões também. Beleza. Então vamos ver um exemplo aqui. Peraí. Só ajeitar aqui que tem um mau contato aqui no meu monitor. Tá. Bom. Exemplo 1, função constante. Certo? Então aqui, por exemplo, função constante igual a 6. Definida de toda reta na reta. Qualquer ponto que eu pegar aqui, o valor da função, qualquer x0 que eu pegar, ver, por exemplo, aqui no 15. O f de 15 vai ser 6, porque a função é constante. E o limite dessa função, a gente já viu que o limite da constante é a própria constante. Então, ó, definição de continuidade foi verificada. F, e eles são iguais, né? Eles são iguais, né? Eles são iguais a 6. Então, por causa dessas três condições verificadas, a função f é contínua em x0 igual a 15. E mais do que isso, qualquer x0 genérico aqui que eu pegar, vai valer a mesma coisa. Por quê? Porque para qualquer x0, o valor da função vai dar 6, e o limite nesse mesmo x0, vamos estender a esse mesmo x0,
Como é uma função constante, o limite vai dar a constante da função, que é 6. E eles são iguais. Isso significa que essa função f constante é uma função contínua em todos os pontos. Quando isso acontecer, quando a função for contínua em todos os pontos de seu domínio, a gente tem um nome especial para esse tipo de função. Uma função que é contínua em todo o seu domínio, a gente chama simplesmente de função contínua. A gente só diz assim, f é contínua. Aí quando a gente diz que a função é contínua, quer dizer que ela é contínua em todos os pontos. Porque se vocês perceberem, a definição que a gente deu aqui é uma definição num ponto só. Tá? Outro exemplo. Aí entra a questão da descontinuidade. A função constante é contínua. Mas aí, a partir da função constante, eu posso construir uma função que não é contínua, quer ver? Mesmo sendo definida em toda a reta. Eu posso construir essa função aqui. Essa função aqui é uma característica da função naquele ponto, na descontinuidade. Vai depender do comportamento daquela função naquele ponto. Depende dos dois. Eu posso pegar um número real em que uma função vai ser contínua naquele número e outra vai ser descontínua. Então, depende da relação entre a função e o número. Por exemplo, aqui eu posso pegar essa função de RR, definida em todos os pontos. Como é que eu defino ela em todos os pontos? Por exemplo, assim, ó, definida por uma expressão. Ela vai ser digamos, 10, se x for maior que 5, e, digamos, 3, se x for menor do que ou igual a 5. Então, o gráfico dela seria mais ou menos assim. Mais ou menos isso aqui, né? Então, ó, essa função é 10 para x maior do que 5. Como não tem um igual aqui embaixo, o 5 não entra, fica uma bolinha vazia. Aqui, x menor do que ou igual a 5 vai dar 3. Então, percebam que em qualquer ponto aqui, a função só pode ter dois valores. Então, ela vai ser contínua, tanto aqui, do lado esquerdo, como do lado direito. Ela só não vai ser contínua num único ponto, que é justamente esse ponto onde ela tem essa quebra. Então, essa quebra aqui é o exemplo de uma descontinuidade.
Vamos ver primeiro porque, mais detalhe, ela não é contínua, depois a gente discute de novo a descontinuidade. Ó. Então percebam o seguinte, para qualquer x0 que estiver à esquerda do 5, a função é contínua. Por quê? Porque se eu pegar um... Tem esse salto porque eu defini a função assim, através dessa expressão aqui do lado direito. Não entendi sua pergunta. Ah, vocês estão discutindo aí. Sim, tem essa função aí. Isso é um exemplo de uma chamada função degrau. Ela tem uma utilidade. Ela não é um exemplo assim aleatório. Só para dizer que descontinuidade existe. Tem uma utilidade essa função, chamada função degrau. Onde ela é constante num intervalo, é constante no outro, mas essa constante é outra. Entendeu? E aí ela vai ser contínua para qualquer ponto x0 que esteja aqui à esquerda do 5. Por quê? Porque nesse x0 aqui à esquerda do 5, é função degrau ou função escada. São os nomes que eu conheço. Em inglês seria step function. Não sei o que quer dizer step, acho que é passo, né? Pegada, sei lá. Não, pegada é outra coisa. Bom, resumindo aqui. Qualquer x0 que eu pegar aqui na esquerda do 5, ó, vai valer a definição de continuidade. Por quê? Porque o valor da função vai ser 3. É como se eu pudesse apagar temporariamente isso aqui e olhar só aqui. Porque quando a gente calcula limite, o que interessa é uma vizinhança próxima do ponto. Então não interessa o quanto eu chegue perto do 5 aqui. Se eu chegar pelo lado esquerdo, se for um x0 bem próximo aqui, e eu ainda estiver do lado esquerdo, a função ainda vai ser contínua. Só vai dar problema quando eu chegar no 5. Certo? E a mesma coisa vai valer à direita dele, porque a direita dele, eu vou estar nessa expressão bem aqui. Vai dar 10. Então, tanto o valor da função vai dar 10, como o limite, quando x tende a x0, vai dar 10 também. Certo? Então, para qualquer x0 maior do que 5, a função também é contínua. Porém, ela não é contínua em x0 igual a 5. Por quê? Então, vejamos, a primeira condição ela é satisfeita. Existe o f de x0. Quanto vale o f de x0? Para x0 igual a 5, né? Ou melhor, quanto vale o f de 5? Eu tenho que olhar para cá, ou para o gráfico. Então, eu vejo que o x pode ser 5 só nessa expressão de baixo, porque está menor do que ou igual a 5. Então, eu tenho que usar essa expressão de baixo. Quando eu substituir, dá 3. E o limite? Quanto vale esse limite no 5? É aí que está o problema. Por quê? Eu percebo que a função tem uma expressão na esquerda do 5, tem uma outra expressão à direita do 5. Então, eu tenho que calcular limites laterais, né? Exatamente. E aí, se eu calcular o limite à esquerda, quando x tende a 5 pela esquerda, vai dar quanto?
Se eu calcular o limite à esquerda, vai dar 3, né? Porque à esquerda eu tenho que usar a expressão da função aqui do lado esquerdo, né? Então, esse limite à esquerda vai dar 3. Por outro lado, o limite da função, quando x tende a 5 pela direita, vai dar 10. Porque eu vou pegar um x0 bem aqui, vai tender aqui ao 5 pela direita, não vai sair aqui do 10. Então, o limite à direita vai dar 10. E esses limites são diferentes. Esse é o ponto. Como eles são diferentes, isso significa que a segunda condição aqui vai ser quebrada. Por quê? A segunda condição vai ser quebrada porque não existe o limite da função f de x quando x tende a 5. Por isso. Certo? Muito bem. Então vejam que eu posso construir uma função constante. Essa função vai ser contínua. Tá? Qualquer função constante vai ser contínua em todos os pontos. Mas a partir dela eu posso quebrar ela em duas. Posso juntar duas constantes aqui, desse jeito que eu fiz, e obter uma função chamada função escada. Na verdade, tem um outro nome que eu estou esquecendo agora. Função degrau. Esse é o nome. Função degrau. Deixa eu só anotar aqui. Isso aqui é um exemplo de... Eu não posso dizer que a função f é uma função contínua. Como um todo, não posso dizer. Eu posso dizer que ela é contínua por partes. Eu posso separar ela em intervalos e em cada intervalo ela vai ser contínua. Isso é chamado a função seccionalmente contínua. Essa função aqui é seccionalmente contínua. Então, o nome dela é função degrau. E isso é um exemplo de uma função seccionalmente contínua. Tá vendo aí? Por quê? Porque ela é contínua em intervalos. Porque ela é contínua em intervalos. Posso separar ela em intervalos adequadamente escolhidos, de tal maneira que ela vai ser contínua nesses intervalos. É isso. Isso daqui é útil, esse negócio de interseccionalmente contínuo é útil depois quando for estudar curvas. Para poder definir comprimento de curva e outras coisas. De uma maneira mais adequada, né? Bom, então tem a função constante, contínua em todos os pontos. A função degrau, ela é contínua em todos os pontos, exceto nesse degrau propriamente dito, né? Que é onde a função tem um salto. Isso é chamado um salto. Vamos dar só mais um exemplo aqui de função contínua antes da gente falar mais sobre descontinuidade. Professor, Oi. uma função dada por parte que uma parte conversasse exatamente na outra, seria uma função contínua, né? Sim, seria. Justamente porque ela não ia ter esse problema do limite lateral ser diferente. Não ia ter saltos, né? É. Mas aí depende também. Se ela tiver... eu vou falar daqui a pouquinho. Só Beleza. queria dar primeiro um exemplo aqui.
Mais um exemplo de uma função que não tem descontinuidade nenhuma. Que seria essa aqui. Função identidade de RR, que é simplesmente ela leva cada x no próprio x. Ou seja, a gente pode chamar assim, id de x igual a x. Geralmente a gente usa uma letra, então para quem não gosta de usar duas letras, poderia chamar de uma g também. Mas é que esse nome id geralmente é usado para isso. G de x igual a x. É uma função do primeiro grau, linear. E o gráfico dela é isso aqui. Simplesmente isso. Essa função ela é uma função contínua. Em todos os pontos. Então a gente pode dizer simplesmente o seguinte: G é contínua. Porque quando eu falo G, está implícito, se vocês lembrarem das primeiras aulas, a função é a função, o contradomínio, o domínio, o contradomínio e a regra. Então, quando eu chamo de G, G para mim é tudo isso ao mesmo tempo. G é isso aqui é G. Né? Então, quando eu digo G é contínua, é G de RR definida por isso aqui é contínua. Em todos os pontos do domínio, porque eu não preciso dizer, porque eu estou vendo o domínio bem aqui. Assim, certo? Beleza, pessoal? Beleza, pessoal? Então, esse é um exemplo de uma função contínua que significa que não tem com que se preocupar com essa função. Ela é, o que a gente vai fazer em cálculo, ela é perfeita para tudo. Basicamente é isso. A continuidade, ela é uma espécie de sinal de que não são amigas. A continuidade é um sinal de que vai dar tudo certo. Mais ou menos. Quando tem uma descontinuidade, significa que a gente precisa prestar um pouquinho de atenção Professor, lá na descontinuidade. Diga. no caso, uma função ela nem sempre vai ser contínua se só tiver um valor de y, é isso? Tipo, Não porque no entendi. caso daquelas função que ela tinha como se fosse um salto, né? Ela era Uhum. contínua em alguns pontos, porque sempre existia um valor de y. Tipo, no caso x menor que 3 era y igual a 10, ou x menor que 5, né? Y igual a 3. E nessa daí, tipo, para cada valor de x vai ter um novo valor de y, mas ela vai ser contínua só por não ter uma quebra, é isso? Bom dia. Na verdade, não. E na verdade, sim. É porque não tem quebra, assim. Verdade. É melhor falar assim. Mas a questão é que quando a gente fala de continuidade, tem que olhar cada ponto, um de cada vez. Então, eu tenho que pegar um certo x0 aqui. Como essa função é muito simples, dá para analisar todos os pontos ao mesmo tempo. Tudo bem, não se preocupe, Amanda. Seja bem-vindo. Então, como essa função é muito simples, eu posso analisar todos os pontos ao mesmo tempo, pegando um ponto genérico, x0. Poderia chamar de x também, mas vai confundir. Então, na verdade, intuitivamente falando, é sim porque ela não tem salto. A função não tem salto. Não consigo pensar em nenhuma piada que relacione isso com salto de sapato.
vocês pensarem em alguma, diga. Então, a função não vai ter salto, por isso ela vai ser contínua. Mas, na verdade, né, a gente tem que verificar 3 coisas. 1, 2, 3. Tem que verificar o seguinte, existe o g de x0? Existe, né? Pois é. Essa função não usa salto. Vamos tentar. Daqui para 11 horas a gente consegue alguma engraçada. Tô brincando, tá? Então eu verifico os 3 pontos, verdade. Verifico os 3 pontos aqui, um de cada vez. O g de x0 vai dar x0, né? Porque essa é a definição da função. Depois o limite do g de x0, quando x tende a x0, a gente pode calcular. E nós vimos, quando estudamos limite, que o limite dessa função dá o próprio x0, quando x tende a um certo x0 aqui. Então a gente verifica que eles são iguais, ó. E são iguais para todo x0, na verdade, né? Então eu verifiquei aqui que, na verdade, o limite da g de x0, quando x tende a x0... Aqui na rua Santa Clara, 41, bem em frente ao Jardim Nova Vida. Venha fazer seu óculos a partir de R$ 250. Consulta computadorizada. Pegue aqui o informativo. Pai d'égua, essa promoção aí. Baratinho. E, ó, eu deixei passar aqui para não ter que gritar e também vocês não iam ouvir nada do que eu ia falar, né? Fica aí a promoção. Se alguém tiver no 40 horas, aproveite. Bom. Então, meu caro... né? Meu caro Jonathan, que fez a pergunta, é uma publi, né? Eu vou colocar uma hashtag lá no vídeo. Publi. Meu caro Jonathan, então é isso. Tem que verificar essas 3 condições para cada ponto. Aí a questão é que, como a função é muito simples, eu posso pegar um ponto genérico que represente qualquer ponto da função, né? Sim, E sim. tá percebendo? Então, por esse motivo, eu digo assim, a função g, ela é contínua em x0. Só que isso aqui, na verdade, é uma jogada matemática. É isso que eu não sei se eu estou conseguindo transmitir bem essa ideia. Esse x0 é 1, mas é todos ao mesmo tempo. Porque ele é 1, mas ele é um genérico. Eu não disse que ele é 2, que é 3, que é 1. É um x0. Então, se eu Ah, peguei um sim, sim. x0 e não botei nenhuma restrição sobre ele, na verdade, eu estou demonstrando que a função é contínua em todos os pontos. Certo? Entendi agora. Porque no caso, se o senhor pegar qualquer valor dentro de x0, ele vai dar um determinado valor em y que vai refletir como se fosse todos, né? É. É um raciocínio que vai valer para qualquer x0, qualquer número daqui da reta que eu pegar. Esse raciocínio é isso que é, na verdade, o significado de uma variável. Porque se você parar para pensar aqui, a função é uma relação entre 2 conjuntos, né? Não é entre 2 números. A função transforma um conjunto em outro. E aí eu pego um representante desse conjunto para estudar o comportamento da função. E se eu pegar um representante genérico, eu estou analisando a função como um todo. Certo? Essa que é a ideia. Então aqui, por exemplo, nesse nosso primeiro exemplo de descontinuidade aqui. Aqui na primeira linha eu peguei um x0 genérico, mas não é genérico para a função inteira. É só do lado esquerdo. Porque eu usei apenas uma propriedade que é válida para qualquer x0 aqui do lado esquerdo. Aí eu já posso dizer, a função é contínua do lado esquerdo. E a mesma coisa para o lado direito. Né? Só que aqui, como essa função é mais bem comportada, ela não tem aquele salto.
eu posso pegar um x0 qualquer. Tá. E a mesma coisa vai valer também para potências, digamos assim. Mesma coisa vale para essas funções aqui. Os polinômios. Aliás, os monômios, na verdade. Monômio é um polinômio que só tem um termo. Eles vão ser todos contínuos. Então, por exemplo, aqui. Uma G de RR definida por x ao quadrado. Contínua em todos os pontos. Como se pode verificar lá, vendo propriedade 1, 2 e 3. Certo? Depois, H de RR definida por H de x igual a x ao cubo. Também verifico propriedade 1, 2 e 3. Basta pegar um x0 genérico aí. Depois, uma função φ de RR definida por φ de x igual a x elevado a 1395. Também vai valer. Estou tentando dizer o seguinte. Qualquer função πc de RR que seja dessa forma x elevado a n vai ser contínua. Todos os pontos. Então, essa função ela é contínua em todos os pontos. Aqui mais um exemplo de um número que é 1, mas na verdade são todos, esse n. Eu digo que essa função φn, esse n aqui, é contínua em todos os pontos, mas na verdade isso representa infinitas funções, uma para cada valor de n. Então ela é contínua em todos os pontos para todo n. Para todo n igual a 0, 1, 2, ou seja, todo n natural e nulo também. Então vocês podem verificar aqui essas três propriedades para cada uma. E elas vão valer, né? O jeito mais geral de fazer isso seria pegar somente essa última, porque as outras estão todas contidas aqui na última como caso particular. E dá para fazer isso aqui também usando a definição de continuidade que usa epsilon e delta. Também dá para fazer. Pessoal, só 2 minutinhos aqui para eu pegar uma água. Já volto.
Voltei. E aí, pessoal, alguma questão em relação ao que a gente discutiu até agora? À vontade aí. Trunks. Beleza. Então, Eu vamos... tenho, Diga. eu tenho uma, mas eu não sei se eu já vou responder no decorrer da aula, que é referente quando tem, tipo assim, funções que tem problema no denominador zero. E aí ele faz a pergunta de se é contínuo para todos os reais. Quando isso acontece, a gente tem que aplicar, tipo, não vai dar para aplicar no ponto, né? Então a gente teria que aplicar por limite lateral para verificar essas propriedades. E se Na apresenta verdade, problema no denominador, isso já implica que é uma função descontínua naquele ponto ou não? sim. Porque por causa da definição que eu dei aqui. Que eu dei não, né? Por causa da definição que existe, que é essa. Porque aí vai quebrar o ponto I aqui. Isso aqui não vai valer. Quando tiver um problema no denominador, por exemplo, assim, um sobre x mais 1, sobre x menos 1, por exemplo, a função não é contínua, essa função não é contínua em x0 igual a 1, porque ela não está definida. Ou seja, não existe f de x0. E aí isso quebra o ponto I aqui. E aí eu já posso concluir daqui, sem precisar calcular limite nenhum, que essa função não é contínua nesse ponto. Porque essa regra aí significa, na verdade, que eu só posso considerar a continuidade da função num ponto quando ela passa por esse ponto. É diferente do limite. No limite a gente calcula. No caso, Mas se a pergunta fosse, por exemplo, se existe limite nessa função quando x tende a 1, a resposta seria sim ou não? E difere eu dizer que se existe limite, necessariamente vai ser contínua naquele ponto? Ou isso é diferente, essas definições? pois é, são definições diferentes. Justamente por causa dessa exigência adicional primeira. Porque o limite é uma maneira de, como se diz, como os matemáticos lá falam, o limite é uma maneira de enfraquecer a definição de continuidade, ou seja, de remover essa exigência aqui. Quando tu remove essa exigência, tu tem só o limite, em que aí tu substitui isso daqui por um outro número. O limite é um enfraquecimento da definição de continuidade, o que significa que é mais difícil uma função ser contínua do que ter um limite. Porque para ela ser contínua, ela tem que ter o limite naquele ponto, mas tem uma exigência a mais, que é eu posso calcular a função nesse ponto e dar exatamente o mesmo valor do limite. Valeu. Saquei. É isso. Mas a gente ainda vai ver mais exemplos aqui. Deixa eu só apagar isso. Ô, merda. Mas não se preocupe que isso realmente precisa de um tempinho também para se acostumar. Bom, aqui temos então alguns exemplos de descontinuidades. Essa descontinuidade aqui, vamos chamar essa função aqui f, vamos chamar de f1, f2, f3 e f4. Aqui. Essas funções f1 e f3, elas têm um tipo de descontinuidade chamada de descontinuidade removível. f1 e f3, elas têm uma descontinuidade removível.
Por que removível? Porque eu posso construir uma outra função trocando só o valor dessas funções em um único ponto. Ó, eu posso construir uma outra função f1 til, que vai ser a função em que eu preencho esse ponto aqui justamente pelo valor do limite. A gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco. E a f3 eu posso construir uma outra função f3 til, aqui, em que eu troco o valor da função também para ser igual ao limite. Ou seja, são funções, essas da descontinuidade removível, são funções em que eu posso mudar a definição da função num único ponto para que ela seja contínua em todos os pontos. É como se ela tivesse só um buraco, só um buraquinho que pode ser preenchido. E aí ela passa a ser contínua, certo? Basicamente é isso. Não, não era isso. Na verdade, não é exatamente isso, não. Isso daqui é uma coisa chamada extensão da função. É tu definir a função num ponto onde ela não estava definida. E o limite, não é que a gente fazia isso quando estudava limite. É que o limite é o mecanismo usado para te descobrir que número deveria ser esse que está faltando. Entendeu? Por exemplo, a gente calculou assim, limite de x ao quadrado menos 4 sobre x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, quando x tende a 3. Aí a gente descobriu que isso é x menos 3 vezes x mais 3. E cortou aqui. E descobriu que dá 6. Não é que a gente estava fazendo isso quando fez esse cálculo de preencher os buracos, mas essa função aqui, amarrando, inclusive com o que a Amanda perguntou, essa função aqui ela não é contínua. Essa função, melhor fazer um slide só para isso, rapidinho. Vamos ver um exemplo. Tá. Tem essa função aqui. Essa função que ela é uma reta, exceto nesse ponto aqui, 3, onde ela vale 6. Esse é o gráfico da função cuja definição é essa aqui. É uma função que ela está definida em todos os números reais, a não ser no 3. Isso aqui quer dizer menos o número 3. É o conjunto de números reais menos o número 3. E ela é definida por isso aqui. Tá? Então essa é a função. E esse aqui é o gráfico dessa função f. Logo, logo a gente vai ver que isso aqui é uma derivada, na verdade, né? O limite dessa função é uma derivada. Bom, derivada de x ao quadrado para x igual a 3. Por isso que dá 6. Mas é o seguinte. Será que essa função ela é contínua em x igual a 3? E a resposta é não. Não é. Por quê? Simplesmente porque ela não está definida nesse ponto. Porque o f de 3 não existe.
certo? Simplesmente porque o f de 3 não existe. Mas, será que eu posso completar essa função? Isso é outra pergunta. Será que eu posso completar essa função de tal modo que ela passe a ser contínua? E a resposta é sim. Por quê? Porque ela tem uma descontinuidade removível. O que significa isso? Significa que o limite dessa função existe quando x tende a esse ponto. E nós vimos que esse limite dá igual a 6. Então eu sei que, mesmo tendo um buraco aqui, eu sei que aqui é 6, porque isso é um limite. L igual a 6. Eu sei que quando o x se aproximar do 3, o valor da função vai se aproximar de 6. Certo? Então, isso significa que ela tem uma descontinuidade removível. Por quê? Porque o limite existe nesse ponto. Se o limite existe, vamos pensar juntas aqui. Vamos pensar um pouquinho. O que está faltando para ela ser contínua? A gente tem 3 exigências, né? E ela quebrou logo a primeira, que é o f de 3 não existe. Mas ela satisfaz a segunda, o limite da função existe. Então, o que está faltando? Eu consertar isso aqui. Fazer com que o f de 3 exista. Só que eu não posso fazer isso. Eu tenho que construir uma outra função que eu vou chamar de f barra, ou f til, sei lá, que vai ser a extensão da função. Extensão significa construir ela a partir da f, só que ampliando o domínio dela. Estendendo realmente. Uma palavra bem significativa. Eu posso resolver esse problema criando uma extensão dessa função da seguinte maneira. Essa nova função vai ser o que já era, x² menos 9 sobre x menos 3 para x diferente de 3 e igual a 6 quando x igual a 3. Quando eu faço isso, eu verifico todas as propriedades agora. Porque a primeira vai ser f barra de 3 é igual a 6, por definição. Depois o limite, quando x tende a 3, também vai dar 6. Logo, eles são iguais. Certo? Eles são iguais. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida? Eu não sei se eu deixei claro isso daqui. Eu tenho uma pergunta, professor. Uhum. Em que momento a gente aplicaria isso? Ou então, o que isso, qual ferramenta a gente poderia utilizar para resolver que problema, esse tipo de situação? Seria em questão ou em problemas práticos que a gente vai encontrar no decorrer do curso, enfim? Estou pensando aqui. Eu acho, na verdade, que a principal aplicação disso aqui é na definição de derivada. Que essa é justamente a situação da derivada. Esse limite aqui é a derivada de f de x igual a x² em x igual a 3. Por quê? Porque essa derivada dá 2x. Então fica 2 vezes 3, 6. Então a derivada ela é um limite que vai ter sempre uma descontinuidade removível quando a derivada existir. Que significa que ela é quase contínua, digamos assim. Falta só definir um ponto aqui. Que esse ponto é justamente a própria derivada, que é o limite. Não consigo pensar muito agora em um exemplo de aplicação. Eu sei que continuidade e descontinuidade é uma coisa que vai aparecer o tempo todo
Vou te dar um exemplo aqui que talvez seja mais ou menos o que tu quer, talvez. Se não for, tu me diz. Mecânica quântica. Não vou fazer conta nenhuma de mecânica quântica aqui, porque eu só ia assustar com uma coisa que depois, quando vocês forem estudar, vão dizer assim, esse cara queria me assustar com isso. Que otário. Né? Vocês vão ver depois que isso vai ser fácil. Mas, na mecânica quântica tem uma coisa chamada barreira de potencial, que é justamente um potencial degrau, assim. E por que que isso existe? Porque isso é uma maneira de simplificar um potencial mais complicado como esse aqui, por exemplo. Ou como, entendeu? Potencial mais realístico, assim, algo assim, sei lá. Que poderia representar um potencial efetivo de um átomo, né? E aí uma partícula chegando aqui poderia representar, sei lá, um fóton chegando num átomo, certo? Pois bem, aí a maneira, digamos assim, a maneira mais simples de entender mais ou menos o que acontece nesse tipo de situação é usar um degrau. E esse degrau tem uma descontinuidade. É mais fácil fazer isso assim, acredite. Mas o que acontece? Aqui vai ter uma partícula, uma certa partícula, que vai estar indo, na verdade, aqui da esquerda para a direita, uma partícula quântica, poderia ser um fóton ou elétron, sei lá. E aí a gente lá na mecânica quântica, talvez você resolva isso aqui em física moderna 1 ou física moderna 2, no quinto ou no sexto semestre. Quando vocês estudarem equação de Schrödinger. Tá? Certo? E aí, vocês vão ver que essa partícula ela é representada por uma determinada função chamada função de onda, psi. Onde esse degrau aqui é, na verdade, um potencial. Aí lá, para conseguir resolver esse problema, a gente supõe o seguinte, a função de onda psi, tudo bem, meu amigo, depois você vê o resto aí da aula. Fique tranquilo. Então, o psi aqui vai ter uma condição, que psi é contínuo. Isso vocês vão ver quando estudarem isso aqui, se chama barreira de potencial. Ou potencial tipo barreira. Isso é só um exemplo. Isso aparece em barreiras aqui da mecânica quântica, várias vai acontecer a mesma coisa. Tu vai supor que a função de onda psi que tu vai resolver e vai obter lá, ela é contínua mesmo onde o potencial V, mesmo onde o potencial é descontínuo. Por que isso? E aí tu vai usar isso, vai calcular os limites laterais aqui da psi e vai igualar um com o outro. E isso vai te dar a função psi lá que descreve a partícula. Então tem essa condição aqui, a função de onda vai ser contínua mesmo onde o potencial é descontínuo. Por quê? Porque o psi representa uma partícula e o V representa um potencial. Então o V ele pode ser quebrado aqui, ele pode ser descontínuo. Mas a partícula não, porque a partícula não pode se rasgar em duas quando ela passar por aqui. A menos que ela vire duas partículas, né? Mas isso daí não é o tipo de coisa que vai acontecer aqui. Aqui vai ter uma continuidade perfeita no psi. Então isso é um exemplo onde esse conceito de continuidade e descontinuidade vai aparecer. E ainda vai ter uma outra condição lá que vocês vão ver, que é as derivadas do psi, derivadas parciais, também vão ser contínuas.
Mas isso aqui vocês vão estudar depois, né? Então não devia nem ter escrito. Desculpa aí. Mas são derivadas aqui. É isso, Amanda. Não sei se era esse tipo de coisa que tu queria saber. Aí tem um livro que é a Bíblia da Mecânica Quântica, que é o Cohen. Não sei se eu vou escrever certo agora. Vou mostrar aqui para vocês. Não é para agora também, mas fica a dica aí para o futuro. Cohen Quantum Mechanics. Aqui. Tá baratinho, ó. Se alguém quiser pedir, só transferir para mim aqui, eu peço logo aqui uns 10. Ó. Baratinho, R$ 1.000 só. E ele não tem a capa, beleza. Mas enfim, nesse livro aqui tem uns dezenas de apêndices. Nesse livro. Não é mesmo para agora. Eu mesmo ainda tenho às vezes. Tá. Esse livro tem, eu acho que tem sim na biblioteca da UFPA, tem na biblioteca lá da Pós. Daqui a sei lá quanto tempo, quando voltar a funcionar isso, esse livro tem uma série de apêndices onde ele tem esses exemplos mais realistas aqui. Esses exemplos aqui, ó, mais realistas. Mas o que vocês vão estudar em física moderna 1 e 2 são esses potenciais aqui. E lá vai aparecer esse conceito, a psi é contínua, derivada também. Essa é a aplicação que eu consigo pensar nesse momento, deve ter outras. Não sei se respondeu a tua pergunta. Sim, eu creio que sim. Foi uma associação direta, né? Bacana. Então, se for entrar também já no assunto de derivada parcial, já diz também que é diferenciável essa função, né? Já que a derivada parcial é contínua e ela existe. Exatamente, é. A psi vai ter um conjunto de hipóteses bem mais forte do que o potencial. Ela tem que ser contínua, diferenciável. E se as derivadas parciais são contínuas, ainda tem outra hipótese, né? Que ela é, de fato, diferenciável mesmo. É isso. Pode crer. Legal. Tá bom. Respondida a pergunta. Com sucesso. Tá bom. Até mais, né? Beleza. Então, tá bom. Então, voltando aqui, são 3 tipos de descontinuidade, né? A gente já discutiu um pouquinho essa primeira, essa terceira aqui, que é um exemplo de descontinuidade removível. Certo? Esse aqui é um exemplo de descontinuidade removível, porque eu posso construir uma outra função h barra, que ela vai ser igual a h, para x diferente de 4, e ela vai ser 8 para x igual a 4, e essa função h tem um e-mail, R$1,50, né? Vocês deviam falar isso no áudio, que eu fico parecendo idiota depois no vídeo, que tô falando sozinho, rindo de nada. Basicamente, o Lucas falou aqui nas mensagens, na chamada, uma coisa que observa é que parece que os físicos estão sempre estão tentando achar uma função para representar algo. Isso é fato? É fato. Pode passar pro meu Pix. Tá certo. Vamos fazer uma coleta aí, depois a gente rasga o livro, cada um fica com 100 páginas. Bom, assim, sempre tentando usar uma função. Por que isso? Porque o nome disso é modelagem matemática, né? Desde muito tempo atrás, especialmente depois de Galileu, né? E daquela época de Galileu, a gente tem uma necessidade maior de representar tudo matematicamente, porque isso dá uma precisão que
dá uma precisão que permite a gente comparar essa teoria com o mundo real, né? É por isso que tem matemática. Por causa desse compromisso que a gente tem na física de ter uma teoria que depois vai ser comparada com o mundo real para a gente saber se é verdade ou não. E o nosso critério é qual? É ter uma quantidade, né? Uma quantidade que a gente possa medir depois e dizer, aqui deu um erro de tanto, né? Então, por exemplo, eu estava estudando ontem pêndulo simples. Aí tem um exemplo lá que o cara mede a aceleração da gravidade como sendo 9,83, né? Então, quer dizer, essa teoria, ela prevê uma precisão para aceleração da gravidade que tem um erro na segunda casa decimal. E como é que eu cheguei nisso? Através de funções que modelam o comportamento do pêndulo simples. E aí, se eu faço uma função mais precisa, que evita uma simplificação que tem lá no cálculo do pêndulo simples, que aí já envolve realmente computação, sistema dinâmico, etc., aí eu posso chegar num valor mais preciso, 9,81, algo assim, né? Então é isso, Lucas. É uma questão de ir tornando cada vez, aprimorando as funções que representam as grandezas e tal. Na física é basicamente isso. Por isso que a gente estuda tanta função, que é para a gente ter como se fosse assim um catálogo cada vez maior, né, de funções que a gente pode usar para modelar as situações. Então, por exemplo, função seno e cosseno vão ser nossos tijolinhos para representar oscilações, ondas, e a gente vai trabalhar em cima deles. E assim por diante, as funções escada vão representar barreiras de potencial, então são nossas ferramentas, nós da física, né? Em matemática, a situação tem outros objetivos, outras coisas. Beleza. Deixa eu só ver uma pergunta que alguém fez aqui. Exemplo real de descontinuidade? E isso daí é uma questão que a gente pode discutir, eu não sei se já foi demonstrado que no mundo real existe uma descontinuidade. Existem grandezas discretas no mundo real, tipo os níveis de energia dos átomos, né? Isso é um exemplo concreto. Por exemplo, o átomo de hidrogênio aqui, né? Que só tem aqui um próton e um elétron. Ele tem níveis de energia. E esses níveis de energia são discretos. Mas eles não são exatamente descontínuos. Não é a mesma coisa. Sendo bastante rigoroso, não é a mesma coisa. Ele tem níveis de energia discretos, o que quer dizer? Que são os níveis de energia lá do Bohr, né? Vocês talvez já tenham tido a oportunidade de ouvir falar disso. Então, essa energia bem aqui é proibida, né? Talvez isso seja um exemplo de descontinuidade, quer dizer, o elétron aqui ele só pode ter essa energia, é zero ou essa, ou essa, ou essa no átomo de hidrogênio. A gente usa átomo de hidrogênio porque a gente gosta, né? A gente dá... Nós aqui que estudamos física, a gente gosta do átomo de hidrogênio que dá para resolver ele analiticamente exatamente, usando a equação de Schrödinger. Mas, na verdade, isso aqui é uma questão atômica em geral. Os átomos têm níveis de energia discretos. É isso. Ou ele está aqui ou ele está aqui. Isso é o que se chama de salto quântico. Como é que ele sai daqui para cá? O que acontece aqui? Boa pergunta. E essa pergunta, meu Deus do céu, leva à interpretação da mecânica quântica, que pode levar a discussões sem fim.
A gente pode ficar o dia inteiro aqui e ainda vou falar muita besteira se eu tentar falar disso. Eu não tenho arcabouço teórico para falar disso. Toda teoria vai precisar de cálculos matemáticos? Acho que sim. Eu acho que a gente tem que ser igual o Kiko. Tem que ter os pés no chão e a cabeça lá no alto. Na verdade, já vou responder você, Amanda. Deixa eu só concluir o que eu tinha começado a falar. É que, na verdade, é assim, né? Na física, tu vai ter sempre duas coisas. Vai ter sempre um fundamento, digamos assim, um fundamento filosófico e também experimental. E vai ter também um fundamento matemático. Um M com 4 pernas. Um fundamento matemático. Pergunta do nosso amigo Lucas Moraes. Tem sempre essas duas coisas, quer dizer, o fundamento filosófico experimental é para dizer o seguinte, ó, o mundo funciona de tal maneira porque eu pensei nisso, né? E o ser humano está pensando nisso há alguns séculos, e também porque a gente fez uma experiência ali no laboratório e viu que quando a gente liga uma lâmpada, quando a gente liga aqui uma lâmpada e faz ela passar por uma fenda bem fina, uma fenda aqui bem fina, a gente percebe que saem várias cores aqui, sai um azul, um amarelo, um vermelho. Isso aqui é uma experiência. Aí depois tem o fundamento matemático, que vem o Bohr, Heisenberg e sua turma e vai dizer, aqui existe uma função que vai representar o fóton que está saindo aqui da lâmpada. Por isso que vai sair essas cores aqui quando passar pela fenda. Não, nunca assisti. Vou procurar depois. Mas eu não vou fazer nenhum download legal. Tá bom? Porque isso é errado. Então, é basicamente isso. Fundamento matemático e um fundamento filosófico experimental, digamos assim. Filosófico / experimental. Hoje em dia, na verdade, o fundamento filosófico está sendo deixado cada vez mais de lado em troca do fundamento experimental, que as aplicações estão ficando cada vez mais importantes. E o fundamento matemático, matemática está sendo usada também cada vez mais como uma ferramenta para, tipo assim, lá no laboratório deu um erro de 10 a menos 19. A gente já chegou nesse nível de precisão já, a humanidade. Só que agora eu quero uma precisão de 10 a menos 22, sei lá. Como é que eu faço? Aí a matemática usada como ferramenta aí. Então é isso, cara. Nem lembro mais quem perguntou. Foi o Lucas. Aí o que a Amanda queria discutir, deixa eu ver aqui, que eu já esqueci. Tá. A questão do átomo que eu falei aqui, né? Não é que não existe, é porque eu queria evitar falar disso, mas já que você perguntou, vamos lá, não vou fugir agora. É que discreto e descontínuo não é a mesma coisa, certo? Por exemplo, essa função aqui, vou te dar um exemplo que talvez seja um pouco perturbador. Essa função bem aqui, ó, é uma função contínua. Qual é o gráfico dela? Um único ponto. Esse aqui é o gráfico.
essa função é contínua. Não é interessante? Ah, tem na Netflix, né? Tá bom. Essa função é contínua. Por quê? Porque o f de 0 existe. Existe o limite. Existe o limite? Eu não sei se dá para aplicar essa definição nessa função, mas eu acho que sim. Quando x tende a 0, dá 1. Eu acho que existe sim o limite. É porque aqui entra numa... Por isso que eu não queria falar desse tipo de função. Aqui entra numa coisa mais complicadinha. Se eu não me engano, é uma função no único ponto. Espera aí, Amanda, deixa eu pensar um pouquinho. Eu acho Se o senhor quiser que... mudar, para eu seguir a aula depois o senhor volta, sem problema. É para dar fluxo no facilitar o almoço, né? na disciplina. Ah, Não, pode ser por mim, eu vou mas mais responder pelo assim, pessoal mesmo. rapidinho. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Então, eu acho que eu vou só falar um pouquinho. Porque, na verdade, eu queria evitar de entrar nisso aqui, porque vai confundir com o que eu falei antes. Mas vamos lá. Não tem problema nenhum. É bom que a gente fale sobre tudo. Obrigado pela sua pergunta. Foi uma ótima pergunta. Obrigado. Pergunte sempre que quiser. Todo mundo, aliás. Pode me perguntar o que quiser, me interromper quando quiser também. Assim. Por que esse limite existe? Porque isso aqui vai dar num negócio chamado verdade vazia. Verdade vazia. Deixa eu ver se tem na Wikipédia. Que é tipo, tu não consegue mostrar que o limite não existe. Entendeu? Aí dá uma verdade vazia. Conclusão. O limite existe. Porque só pode existir ou não existir. É uma questão de lógica. Verdade vazia. A verdade por vacuidade. Assim que está aqui na Wikipédia portuguesa. Quem tiver a ideia real, faça uma doação para a Wikipédia, que ela sempre ajuda nós. Então, isso é um exemplo de verdade vazia aqui, ó. Depois vocês dão uma olhada. Tipo, na verdade, a definição de limite, ela exige que exista um ponto aqui fora do zero, né? Só que, então, à primeira vista, a gente tem a impressão de que o limite não vai existir. Mas, na verdade, como esse conjunto é discreto, isso vai dar numa verdade vazia. Ou seja, se eu tentar demonstrar que o limite não existe, é porque existe um ponto bem aqui que vai tender a ele, que vai acontecer alguma coisa. Só que quando eu boto essa hipótese, eu estou dando uma hipótese impossível. Então, se eu tentar demonstrar que o limite não existe, eu vou chegar numa contradição. E a conclusão, o limite existe. E eles são iguais. Existe é igual a 1. E eles são iguais a 1. Aí tem um outro jeito mais fácil de fazer isso, que é usando epsilon e delta. Nesse caso, vai ser mais fácil assim. Porque vai dar uma coisa óbvia. Se eu pegar para todo epsilon maior que zero, existe delta maior que zero. Que esse delta eu posso pegar como sendo o próprio epsilon. Ó, tal que quando eu fizer x menos o x0, o único x0 que existe é o zero, menor do que... E o único... Peraí que eu me confundi agora, acho que eu estou com fome. Deixa para lá. Pensar melhor nisso aqui. O fato é, toda função definida num conjunto discreto é contínua. Vou falar logo isso, senão o pessoal vai começar a sair. Esse cara não sabe nada. Vou comer meu almoço. Toda função definida num conjunto discreto
é uma função contínua. E isso é um resultado de análise real, certo? Toda função definida num conjunto discreto é contínua. Então, resumindo aqui, o que eu ia falar é que lá nos níveis de energia do átomo de hidrogênio, os níveis de energia são discretos. Isso não significa que seja descontínuo, certo? Essa que é a diferença. Por isso que eu queria evitar de falar de funções discretas, porque confunde. O que acontece é, se eu fosse definir a energia a partir da posição, por exemplo, como sendo uma função, aí ela poderia ser descontínua, porque teria uma energia, se isso aqui fosse possível, isso aqui é impossível, por causa da incerteza, do princípio da incerteza de Heisenberg, isso é impossível. Mas se fosse possível, digamos que a energia fosse uma função da posição. Aí aqui de 0 a 1 angstrom, ela seria E0. Aí depois ela aumenta, vai para um E1. Aqui numa outra posição de 2 angstrom, digamos assim. Certo? Aí essa energia impossível aqui seria descontínua. Mas a energia aqui do átomo de hidrogênio não é descontínua, ela é discreta. Porque ela é uma energia que depende só do número inteiro. Essa energia do átomo de hidrogênio é uma energia definida no conjunto dos números inteiros em R. Isso significa que o domínio dela é um conjunto discreto. Por esse motivo, ela é naturalmente contínua. Agora, se fosse uma função da posição, que não é um conjunto discreto, aqui estão os números reais na posição, ó, que é a distância entre o centro do átomo e qualquer outro ponto, aí ela seria descontínua. Desculpem aí ter me atrapalhado, porque tentando lembrar 1 milhão de coisas ao mesmo tempo aqui, eu acabei não lembrando de muitas. Mas isso aqui que eu falei no final tá certo. Diga. Então, no caso, como o senhor já definiu, né, que é dos inteiros para os reais, então não faz sentido a gente tratar dos intervalos, seria isso? Por isso que também ela já diria para a gente que ela existe, que ela é contínua? Seria mais ou menos por isso? Exatamente, perfeito, é isso. Pode crer. Beleza. É uma situação Desculpa. diferente do que... Não, de maneira alguma. Por favor, continue perguntando, você e todo mundo. Essa é a melhor parte. É essa. Pelo menos para mim. Então, pessoal, já passei aqui um pouquinho do tempo, né? Tá bom. Mas a continuidade é uma coisa que a gente vai se acostumando com esse conceito e vai entendendo melhor à medida que a gente estuda ele. Então, na próxima aula, na segunda-feira, eu vou retomar esses conceitos aqui, né? Vamos ver de novo aqui esses exemplos e eu vou falar das propriedades das funções contínuas. Aí a gente fecha e inicia a derivada na segunda-feira. Tá bom? Então, valeu aí, pessoal. Desculpem ter me atrapalhado aqui nesse final. Vou até pensar melhor disso aqui depois. Depois eu mando alguma coisa. Tá bom? Valeu então, pessoal, e bom almoço para vocês aí, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta. Se tiver, eu tô aqui para responder. Ou algum comentário. Beleza. É igual a sala de aula real, né? A gente está falando, algumas pessoas estão falando e outras já estão saindo. Falta só o barulho do caderno mexendo, das cadeiras arrastando. Eu lembro que quando eu dava aula, eu falava assim, na próxima aula, aí já começava o barulho da cadeira arrastando. Mas tá bom. Satisfação de comer. Abrindo as bolsas, fechando os estojos. É incrível. 50 pessoas ao mesmo tempo faz um barulhão. Valeu, galera. Bom almoço para vocês aí. Até mais. Beleza, fica pra próxima. Até. Bom almoço. Até. Bom almoço. Obrigado para vocês também.